Internet, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Desde que eu adquiri esse caderno, a minha vida mudou e pra melhor. Ter um sketchbook pra mim é simplesmente a coisa mais primordial na vida de um ilustrador, porque simplesmente a gente pode colocar ideias que simplesmente correm o risco de se perder, mas que elas podem ser eternizadas num momento de descarga mental. Eu sou uma dessas pessoas que simplesmente tem muitas descargas mentais ao longo do dia, né? Porque simplesmente a minha condição cerebral ela é voltada, né, para um estímulo, porque eu sou estimulado o tempo todo, então meio que simplesmente vem muitas ideias e acaba que essas ideias, quando elas não são anotadas ou são registradas, ela acaba se perdendo e muitas das vezes as primeiras ideias que vêm são sempre as melhores. Pode perguntar para todo mundo que produz alguma coisa, seja música, filme, poesia, artes plásticas, enfim, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Inclusive eu encomendei esse caderninho aqui porque eu precisava muito de um lugar para colocar essas ideias e acabou que simplesmente calhou de vir no momento perfeito, onde eu tava com a criatividade no talo, então simplesmente então eu levava esse caderno para tudo quanto é lugar, então às vezes eu mostrava para as pessoas ficavam impressionadas com os desenhos que eu colocava, e não só eu, mas também outras pessoas colocavam suas ideias aqui nesse caderno, então sempre tem uma página reservada para elas, mas o principal foco é registrar as minhas melhores ideias. Tanto que tem de um tudo aqui um pouco. E a escolha para essa capinha, né, que tipo condiz muito com minha personalidade, foi o fato de que eu simplesmente tento sempre manter a minha criança interior viva. Então sempre que eu produzo alguma coisa, sempre com esse olhar inocente. Que embora eu já tenha plena noção de como o mundo funciona, eu sei o quanto ele é perverso, então eu meio que acabo me utilizando dessa inocência, porque muitas vezes a pureza das coisas acabam atraindo muitas ideias legais e acaba que essas ideias legais são as melhores para ser. Inclusive os desenhos que estão registrados aqui, eles serão publicados na guia comunidade aqui do YouTube. Então se você já é inscrito aqui no canal do Estilo Bispo, você pode dar uma olhadinha na guia comunidade que sempre vai ter um desenho exclusivo vindo do meu caderno. Então sempre que eu penso numa hipótese de um cenário ou em algum acontecimento, eu sempre tento retratar com um olhar de uma criança. Porque muitas das vezes o que uma criança enxerga não é a mesma coisa que nós, pessoas de maioridade ou adultas, passam a enxergar. Porque a gente já sabe como o mundo funciona. Então sempre que eu mostro algum desenho meu para alguma criança, ela sempre fica surpresa. Porque gera curiosidade, gera encantamento, então todas as coisas se conversam. Porque eu, enquanto ilustrador, eu valorizo muito os bonequinhos de palitinho. Porque esse tipo de desenho é a primeira forma de expressão que uma criança coloca no papel. Então ela vai enxergar aquilo e vai tentar colocar nos moldes daquilo que ela consegue conceber a partir dessa forma de retratação. Então os bonequinhos de palitinho, as cores exacerbadas, né? Então meio que os cenários que elas criam na cabeça delas é muito fundamental para que a gente possa entender como como a pureza das crianças, elas acabam trazendo algo totalmente genuíno pra gente que já é adulto e consegue enxergar as coisas, né, com um pouco mais de esperteza mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente olha para as coisas e tenta olhar com as coisas com segundas intenções, sendo que às vezes as coisas nem funcionam desse jeito. Então por aí a gente tenta sempre buscar esse meio termo, né? Tipo, pelo menos no meu caso. Então se você é pai ou mãe, tá vendo esse vídeo aqui, eu quero dizer pra vocês que vocês deixem a criança de vocês se expressar. Porque quando ela expressa as coisas que ela tem na mente delas, elas acabam de dizer coisas que simplesmente passam despercebidas pela gente. Porque ela pode estar tentando dizer alguma coisa, mas ela não consegue colocar em palavras. Até porque muitas das vezes a criança ela nem aprendeu a falar ainda, mas ela consegue se manifestar através de um desenho. Tanto que tem um episódio de CSI, ou de Criminal Minds, que simplesmente a menina foi sequestrada no episódio e o algoz dela cortou a língua dela e como ela não podia falar, ela desenhou onde ela estava, onde ela foi colocada, né, como ela simplesmente descreveu o cativeiro onde ela estava. O que, que você acha que no tribunal, quando a psicóloga aborda uma criança que muitas vezes vive uma situação, né, de negligência ou simplesmente passa alguma coisa dentro de casa, mas ela não consegue contar para as outras pessoas, e a psicóloga vai lá, aborda a criança e pede para ela desenhar, então acaba que simplesmente esses desenhos acabam virando prova, porque muitas vezes o que uma criança diz tem muito mais peso. E é aí que o desenho entra na jogada. Mas enfim, a gente tá falando do meu caderno. Eu não chamo esse meu caderno de sketchbook, eu vou te dizer por quê. Porque muitas das vezes o sketchbook ele é feito unicamente para desenho. Porque eu já escrevi poesia nesse caderno, então meio que descaracterizou esse conceito. E pensando nisso, eu resolvi compartilhar com vocês os desenhos que eu tenho feito no meu caderno. Então se você é inscrito aqui na Estilo Bisco TV, dá uma olhadinha na guia comunidade aqui, porque de vez em quando eu vou estar postando alguns desenhos exclusivos aqui na guia comunidade. Desenhos esses feitos no meu caderno, então são desenhos com muito valor emocional, com
com muita história, né? Com muita desenhos que eu julgo que são totalmente emblemáticos e que simplesmente vieram de uma descarga mental, simplesmente vieram de uma descarga sentimental, porque muitas das vezes eu não faço desenho seguindo a lógica, eu sigo muito mais o meu feeling, o meu sentimento, porque tem coisas que a mente concebe, mas tem coisas que o coração também concebe, então meio que as duas podem se conversar e no fim vai chegar até você. Eu queria saber se em algum momento algum desenho meu já te tocou, né? Se te fez se emocionar, se você pensou, se resgatou memórias, né? Vendo alguns dos desenhos, porque muitas das vezes eu retrato, né, a cultura pancararu nos meus desenhos e acaba que muitas vezes a pessoa me dão esse retorno dizendo que porque assim como os vídeos do Falando Monte, que é meu segundo canal, inclusive você pode clicar aqui para ver o último vídeo que saiu lá, que foi o vídeo da jornada do noiteiro, porque muitas das vezes eu faço o desenho na intenção de causar alguma sensação na pessoa, seja ela uma emoção, seja ela um momento de felicidade, um momento de emoção, ou os dois juntos, enfim. Eu não sei se você percebeu, mas eu sempre retrato os personagens dos meus desenhos com roupa social, porque eu sempre tento retratar o pessoal sempre vestido de forma composta. E baseado nisso, eu sempre tento resgatar a memória dos mais velhos, porque não existe aldeia sem ancestralidade. É a mesma coisa que criar uma coisa totalmente nula e totalmente vazia de sentido. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pelos meus desenhos, mas aí fica a cargo de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ou não. Mas isso não significa que por eu ter começado no papel e ir pro caderno, não significa que eu abandonei um tipo de material para ir para outro. Nada disso. Porque os desenhos que vão pro feed da Xilobisco, eles são feitos no papel. Então eles carecem de mais detalhes, eu uso mais referências. Então eu tô sempre nas redes sociais, buscando referências, pra estar sempre criando algo novo. Mas só que por usar referências, não significa que eu vou fazer totalmente igual aquilo que eu tô vendo na referência. Eu sempre tento fazer ou similar, ou seja, mudando algumas coisinhas, ou algo totalmente diferente e inspirado com coisas da minha cabeça. Porque minha cabeça, né, tipo, é um turbilhão. Tanto que eu acho que os desenhos do meu caderno, eles são muito mais sentimentais. Porque todos os desenhos do caderno eu fiz quando eu não tava conseguindo dormir, ou quando eu tava passando por um momento de tédio, de ócio, então eu simplesmente tinha o caderno para passar o tempo. Então se você já é inscrito aqui no canal da Xilobisco, dá uma olhadinha na guia comunidade, que de vez em quando sempre vai ter um desenho exclusivo, oriundo do meu caderno, porque esses são os desenhos mais genuínos que eu fiz em toda a minha vida, então vai ser um prazer compartilhar com vocês. Me desculpa se o vídeo ficou um pouquinho sem pé na cabeça, mas eu queria muito fazer esse vídeo porque muitas das vezes eu produzo muita coisa, então às vezes eu não tenho onde escoar esse conteúdo. Então acho que esse vídeo aqui vai servir um pouquinho pra, né, abrir um pouquinho os horizontes de vocês também, né? Porque a Xilobisco, ela é uma imensidão, é praticamente um mar e eu amo mergulhar profundamente. Então meio que é basicamente sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, manda para todos os seus amigos, me segue nas redes sociais, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau.